Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 29 de abril do ano 2000. Não jogue fora o que há de mais precioso. O ouro, o diamante, a prata, enfim, jamais eles terão o valor que tem uma só coisa, a vida. Esta é a única que cada um tem, e para conservá-la pura e intacta, só existe uma essência que pode purificá-la, fazer dela uma vida eterna. Um filósofo, escrevendo um dia o seu livro, pensou e pensou, dizendo para si: o que há de mais belo abaixo de Deus? Se eu disser que é o céu, até posso, mas ainda há algo muito mais sagrado. E se eu disser que é a terra, mas Jesus já falou que passarão o céu e a terra, menos as palavras que vêm do Senhor. São Mateus capítulo 24, versículo 35. Ah, já sei, é a vida. Se eu conservá-la, eterna ela será. Mas se eu não cuidar dela, acontecerá o mesmo comigo quando for no dia final, pois posso perdê-la se eu não cuidar dela. Este filósofo, meu filho, era um grande pensador e escritor, que não dormia sem antes pedir minha bênção e não acordava, levantava, sem antes pedir a minha proteção. Era um homem que temia a Deus. Contigo, meu filho, é um pouco diferente. Não és um filósofo e nem escritor, por não teres estudado, mas és um homem que consegue segurar tua vida diante de teu Criador e depois pedes também pela tua família e teus amigos que vivem ao teu lado. Isto é o que há de mais belo numa pessoa: pedir-me a todo instante perdão pelas falhas cometidas e pelos erros praticados, sem saber o grau que ocorre. Porém, somente reconhecendo que é pecador, já está assegurando a sua vida diante do seu Criador. Um pai que ama verdadeiramente seus filhos jamais quer perder um só deles. Agora imagina eu, teu Salvador, que vou ter que perder bilhões de filhos e filhas. Será para mim o momento mais triste, porque não souberam conservar a vida que lhes dei, jogando fora na prostituição, nas drogas, nos vícios e também como assassinos e ladrões, que é o que mais se vê hoje roubando da pobreza, além dos abortos e do abandono à Igreja Católica Apostólica Romana. Esses que praticam tudo isto, vou ter que perdê-los e suas vidas de nada valeram. De mim receberam de graça, para depois darem-na ao meu inimigo, o qual cobrará de um por um, porque aceitaram sua oferta. Como gostaria que não fosse assim o final, mas vai ter que ser assim. Um começo tiveram todas as vidas, mas para ser eterna, de 4 partes, uma só vai permanecer eterna num novo reino que está para vir, e quando ele vier, dirão bilhões de vozes: Senhor, tende piedade de nós. Mas daí já será tarde. Nenhum desses poderá fazer algo um pelo outro, mas somente eu. Minha Santa Mãe lutou com toda a sua força para não perder nenhum desses filhos e filhas, mas não deram ouvido a ela. O mundo rouba por dia milhões de almas que irão se perder por toda a eternidade. Por isso, meus filhos, sejam firmes na fé. Luta pelo que tens, porque a tua vida é uma só, Jesus. Vou fazer um comentário. Como muitos sabem, então hoje está completando um ano da nossa querida mãe, né, que partiu aqui da terra e nos deixou tantos exemplos, como todos viram aí na tela, a historiazinha contando dela, da vida dela, o sofrimento que passou, as passagens que passou pela vida dela, junto ao nosso amado profeta. O que temos assim a levar para a nossa vida, o exemplo que ela deixou. Não olhar as coisas do mundo, fazer o que tem que ser feito. Nós temos hoje em nossas mãos
essa obra que Deus deixou ao nosso amado profeta, que muitos ainda não estão valorizando. Então nós temos que cumprir nosso dever. Não importa as pedras que nós vamos ter que pisar, né? Não importa o caminho que nós vamos trilhar, mas sempre firme, 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 firme até a vinda de nosso Senhor. O dia a dia, todos eles passam, não interessa quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem conforto, quem não tem conforto, todos vão ter que passar até o dia de sua chamada. Então, se a gente aceitar o que foi predestinado a nós, fica mais fácil de caminhar, né? Fica muito mais fácil de caminhar. Nessa mensagem que eu li agora aqui, Jesus está dizendo, né, que vai perder bilhões de pessoas só pela teimosia, só porque não querem ouvir a palavra de Deus. Mas muitos talvez não tiveram a chance de conhecer a palavra de Deus, não tiveram a oportunidade de ouvir o que nós ouvimos por 45 anos, né? Um enviado de Deus nos alertando, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então, por que caminhar errado? Por que fazer coisas contrárias àquilo que está aqui por escrito? É como se fosse um manual, né? É a nossa bula. E se nós temos isso em nossas casas, por que não cumpri-las? Então, um pai, uma mãe chama a atenção de um filho, quer ver o filho no caminho correto. O filho, às vezes, por ser jovem, né, por ser imaturo, não tem conhecimento, não tem tanta paciência de ouvir um pai, uma mãe, mas valer, né? A pessoa que quer se formar em alguma coisa na vida, ele vai estudar, ele vai procurar fazer aquilo que o mundo oferece. E aqui Deus mandou para a gente o que Ele quer. Então estude a Sagrada Escritura, estude esse livro, quem tem em casa, que daqui, se a gente estudar e se dedicar ao que está escrito, não tem como errar, né? Pecar é outra coisa. Os pecados veniais que se fala, né? Então isso é impossível, não. Todos nós somos pecadores, mas errar dá para evitar bastante erro. Se a gente começar a estudar, se aprofundar cada vez mais nessas mensagens, porque elas não vieram para ser guardadas, elas vieram para ser vividas. Então hoje, que a gente, em honra da nossa amada mãe, né, vocês que a conheceram, a matriarca dessa obra, em honra a ela, a gente também deve manter uma nossa vida digna, respeitar, né, principalmente as mulheres. Olha o exemplo que ela deixou para todas as mulheres aqui da obra. Então, vamos honrar esse casal que Deus botou em nossa vida, nos mostrou o caminho e tiveram que voltar para os seus lugares, né? Deus os chamou novamente, com certeza. E vai chegar o dia de nós ser chamados também. Ou vai ser Deus que vai nos chamar, ou como ele fala aqui, ou o inimigo. Isso depende de nós. Então, ele deixou o livre-arbítrio para todos. Nós escolhemos. Até isso ele é misericordioso, né? Nada é forçado. Ele deixou para nós escolher o que a gente quer, ou o céu ou o inferno. Então que pensemos muito nisso, muito mesmo. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.